Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, transmitindo-nos muita paz, muita serenidade e muita harmonia. E como todos nós sempre viemos à Casa Espírita em busca do conhecimento, do aprendizado, principalmente do Evangelho. E na realidade a gente sempre questiona o seguinte: conhecimento até que nós já possuímos. Porque todas as vezes que a gente abre o Evangelho, a gente parece que o Evangelho da gente está até viciado, né? Porque tudo que abre a gente já sabe o que está escrito lá. Fala assim, essa lição, o que será que quer dizer para mim? E a gente fica buscando. Na realidade, eu vejo o seguinte, que durante muito tempo, muitas décadas atrás, nós vemos estudando o Evangelho. E agora nós já estamos numa fase de nos preocuparmos um pouco mais em aplicar, colocar em prática aquilo que nós já sabemos há muito tempo. E isso parece uma tarefa meio difícil, porque às vezes a gente tem o conhecimento, sabe ler, mas na hora... Então é um trabalho de conscientização. Primeiro, a gente precisa começar a se auto-observar. Então eu falo que quando a gente vem aqui em busca de conhecimento, de uma certa forma, a gente vai identificando em nós os sintomas. Que tipo de coisa? Quando vai falando, nós vamos estudando, vamos percebendo, a gente vai identificando os sintomas, se coincide com os que eu tenho. Porque quando a gente toma conhecimento que tem determinadas deficiências nossas, nós temos essas deficiências, não é os outros que falam, somos nós que nos conscientizamos, automaticamente a gente passa a ser mais vigilante. Aquilo começa a chamar a nossa atenção com relação aos outros e com relação a nós mesmos. Isso é o que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Então, para que esse conhecimento se transforme em prática, a gente vai começar, como fez Emmanuel. Emmanuel fez 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna. Ele pega um trechinho, uma frase do Evangelho e discorre sobre aquilo. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente até lê o Evangelho, mas aí a gente pega aquele trechinho lá e fala assim: o que isso tem que ver comigo agora, nos meus dias? Como que eu posso usar isso de uma forma a melhorar a minha vida e daqueles que me rodeiam? Por exemplo, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E aí? O que quer dizer isso? Se a gente não colocar isso de uma forma, como Emmanuel faz, começar a ler, e mesmo lendo as lições, com uma única lida nós não conseguimos captar toda a essência. É preciso realmente estudar. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento e vemos o seguinte: que quando ele fala aqui, Tomé, um dos 12, quer dizer, um dos 12 apóstolos, não estava com eles quando Jesus veio. Isso está relacionado na época em que Jesus foi crucificado. E por aqueles dias havia muito medo, porque começou a perseguição com os cristãos. Então eles acabavam se reunindo às escondidas. E numa dessas reuniões em que Tomé não estava, todos eles ali presentes, de repente Jesus se materializou e a paz seja convosco. Esta é uma passagem que eu acho que a maioria aqui já leu no Novo Testamento. E realmente conversou com os apóstolos e eles, ao encontrarem com Judas, alguns dias depois, narraram o ocorrido. E Tomé ficou até encolerizado. Como? Assim, Jesus veio, se eu estivesse lá, eu queria ver, eu queria botar o dedo nas feridas dele, nas chagas dele, onde fez os ferimentos. E aí é que nós vamos começar a imaginar essa particularidade do Tomé conosco. Quantas vezes nós, usando dessa mesma forma, às vezes indiferente a determinadas situações que nós vivemos, na nossa casa, na nossa família, na rua, no trabalho, às vezes nós somos chamados a estar presentes, mas a gente arruma sempre uma desculpinha
E às vezes não quer mesmo, se finge de morto para não se envolver. Não quero me envolver. Mas quando a coisa toca-nos, chama-nos, a gente tem que dar participação, aí a gente faz como Tomé. Como? Eu não acredito nisso. Aconteceu isso e eu não estava lá, ainda a gente se ofende. A gente acha que merece, como Tomé, ele achava que merecia uma atenção especial de Cristo. Uai, se ele não estava lá, como é que ele apareceu? Como é que se atreveu a aparecer? Eu queria me certificar realmente que era ele. Ainda exigimos. Então, esse comportamento de Tomé é o que a gente fala aqui, que a gente precisa começar a relacionar o que o Evangelho trouxe de ensinamento para nós e nos identificar que muitas vezes nas nossas atitudes atuais, nós estamos ainda fazendo como Tomé, exigindo, incrédulos, cobrando de coisas que naturalmente nós teríamos condições de estar participando. Mas a gente não participa e depois quer que a nossa opinião seja levada em conta. Então, todas essas frases do Evangelho sempre nos convida a refletir. Porque o Evangelho não é para jogar culpa, sentimento de culpa para ninguém. Não é essa a finalidade. Se a gente estiver passando isso, é falha do orador. Porque na realidade não é cobrança. Não é para que nós nos sintamos inferiorizados. Poxa, eu não consigo ainda. Nada disso. O Evangelho é feito para que a gente reflita sobre tudo, sobre todos os aspectos e ver o que é que a gente pode fazer com isso para melhorar a nossa situação. E isso é individual de cada um. Ninguém, eu estou fazendo a mesma palestra com um monte de pessoas. Cada um vai sair com algum ponto em que é necessário, em que o amadurecimento, a necessidade vai pegar. Então, a gente precisa ver que o Evangelho é assim, muitas vezes há criaturas que já começam a praticar o Evangelho com tamanha naturalidade que às vezes a gente fica até abismado de ver. Porque nós ainda me coloco eu, sentimos muita dificuldade ainda em determinadas situações de vivenciar esse Evangelho, de colocarmos em prática. O nosso primeiro impulso ainda que surge, veja, estou falando isso por mim, não posso estar dentro de cada um. Então eu estou manifestando aqui os meus sentimentos. Que muitas vezes, quando eu sou pega de surpresa diante de uma situação, a minha reação ainda é de manifestar o quê? O egoísmo, o orgulho. Aí depois que a gente dá uma serenada e passa a refletir sobre o que realmente Cristo nos trouxe, aí a gente vê a pequenez da nossa atitude, porque na realidade, você vê como que diminuiu aquilo, quando você reflete um pouquinho, a gente fala, nossa, mas para que tudo isso? Para quê? Então a gente vai aprendendo lentamente e com esses enganos, e como a gente se sente mal diante dessa circunstância, até mesmo por egoísmo mesmo, sabendo que a gente, numa próxima, a gente vai passar por esse mal-estar depois, a gente começa a ter mais cuidado com a nossa reação diante dos fatos. Isso é a reforma íntima, é a transformação, a conscientização, o esforço. Nem importa tanto o resultado. O que importa é o esforço e a perseverança que nós temos de persistir em nos melhorar. O resultado é automático. E como cada um de nós está no estágio evolutivo, uns mais esforçados, mais conscientes, outros menos, cada um, mas o que a gente não pode tirar de foco é o nosso esforço, a nossa persistência. Não é porque às vezes nós falhamos hoje, amanhã fala, desisto, nessa encarnação não dou conta. E a gente sabe a responsabilidade que nós temos por estarmos aqui reencarnados. Então, vamos meditar o seguinte, quando aqui reencarnamos, viemos com determinados compromissos e disputamos uma vaga muito
muito disputada por outros, e nós conseguimos. Quer dizer, já foi uma vitória, porque nós precisamos disso para evoluir. E já que estamos aqui, e sabemos que cada vez mais é difícil para conseguir essa oportunidade, por que a gente fala desiste tão facilmente? Não dou conta? Deixa para a próxima? Como se a próxima fosse a gente pegar um elevador, subir e descer a hora que quisesse. Não é dessa forma. Nós sabemos, nós que já estudamos um pouco da doutrina, sabemos das dificuldades. Então, essa parte de falar não dou conta, deixa para a próxima encarnação, de jeito nenhum. Na cabeça do espírita isso tem que ser afastado. Hoje eu falhei, mas amanhã eu vou lutar novamente, vou fazer as minhas preces e vou persistir. Porque nós conseguimos através disso. As influências que nós recebemos é quando a gente pega naquela vontade frágil. A gente tem vontade, mas não é muita vontade. Então a gente fica meio indeciso, assim. Aí a gente começa a receber as influenciações e a gente fala assim, eu não sou assim não, deixa, depois eu vejo isso, eu não vou esquentar minha cabeça e tal. Quer dizer, nós abrimos a porta para a dúvida, para a indecisão, e nós vamos adiando essa reforma que todo mundo acha difícil, mas não é. Porque essa transformação aqui que a gente está falando do Tomé e automaticamente das nossas relações humanas aqui, nada mais é do que a dificuldade que nós temos de cumprir com o nosso dever. O dever só, o que nos cabe é fazer. Cada um de nós, para por um instante e vamos refletir sobre a nossa pessoa. Quantas pessoas, quantas coisas se movimentam para que eu tenha essa reencarnação? Quantas lutas houve antes de mim para que eu pudesse estar aqui? O que eu gasto durante uma reencarnação? Tem até uma mensagem espírita que chama ficha. E só pondo assim por cima, em que a pessoa era meio inconformada e de repente ela veio do plano espiritual para ela em sonho, o que ela tinha gastado. Quantos animais tinham sido abatidos na reencarnação atual? Quantas peças de roupa? Quantas pessoas trabalharam para que ela até naquele momento tivesse condição de se alimentar, de se vestir? Então é uma lista enorme, é uma ficha realmente. E aí a gente para refletir o tanto que a gente usufrui aqui no planeta e de pessoas. E todos nós ainda, por causa daquele sentimento que ainda prevalece em nós, que é o egoísmo, quantas vezes nós formulamos aquela famosa frase, mas eu mereço, como se isso fosse um privilégio único, exclusivamente nosso. Todos nós temos direitos, mas também temos deveres. E até onde eu estou cumprindo com o meu dever? Eu vejo assim, que os nossos compromissos, os nossos deveres, estão no nosso dia a dia nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Ao cuidarmos do não desperdiçar nada. Quantas vezes nós deixamos um prato de comida aí para o lixo, porque nós não gostamos muito do tempero, está meio salgado, está meio sem sal. A gente nem para refletir o trabalho que teve para aquele prato de alimento estar ali na nossa frente. Quando a gente toma aquele banho gostoso, quando a gente tem a facilidade de entrar num carro e vir, andar, ir para onde quer, são 1000 coisas, são 1000 detalhezinhos que a gente precisa passar a prestar atenção. Porque o nosso dever, se cada um de nós cumprir com a sua parte, não vai ter ninguém estressado, ninguém sobrecarregado, ninguém reclamando. Porque na realidade a gente pega um núcleo. Onde começa a sociedade? Dentro da família, a casa, ali. Com quem nós convivemos? Se a gente conseguir dominar esse espaço e harmonizar esse espaço,
nós estaremos preparados para assumirmos coisa maior. Mas a partir do momento em que a gente está convivendo as turras dentro de casa, deixando o que é nosso dever para outro fazer, nós ainda não estamos aptos. Nós vamos faltar com esse dever na rua, no nosso local de trabalho, onde nós estivermos. Então é comum a gente prestar atenção muito nos outros. Então a gente pode voltar isso daí, o que nos irrita no outro, e ver se nós não fazemos. Nas mínimas coisas, pode irritar uma pessoa, desgastar uma pessoa, se nós insistirmos todos os dias em não fazer a nossa parte. Hoje a gente fala em igualdade. O Livro dos Espíritos já fala isso há muito tempo. Então, muitas vezes eu estou cansado e eu quero descanso. Que ninguém fale na minha cabeça porque eu tive um dia estressante. Mas eu não me preocupo em saber se aquela criatura que está promovendo o meu alimento, lavando a minha roupa, também está cansado. Também teve um dia difícil. Eu não aprendi a compartilhar, a dividir, a cumprir com o meu dever. O que eu sinto, o outro sente também. Nós costumamos traçar um parâmetro e falar o seguinte: qual a maior dor que existe na vida? A minha, a que eu sinto. A do outro, não estou sentindo. Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso. Porque ele fala aqui o seguinte, o Emmanuel: é fácil ver a construção mais urgente que devemos fazer com relação a que a vida nos pede para o próximo. Segundo nos fala Emmanuel em outra lição, nós seremos felizes fazendo a felicidade do outro. Quer dizer, quando o outro que está compartilhando conosco essa jornada terrestre estiver harmonioso, estiver tranquilo, eu também estarei. Se o outro não estiver, eu também não estarei. Então, começa por aí a gente começar a ver até onde vai o nosso dever. Ele fala que fora disso, fora dessa preocupação da gente se relacionar com o dever, com relação ao outro, sabendo qual é a minha parte, fora disso é atraso. E todo atraso é fuga. Nós fugimos o tempo todo como Tomé. Eu não estava lá, como é que ele foi aparecer? Se eu estivesse lá, eu ia desmascarar, porque eu ia querer fazer isso, fazer aquilo. Nós somos assim, a nossa postura muitas vezes é assim. Uma das situações, eu gosto muito de trazer para o exemplo do dia a dia. Uma das situações que nós comumente fazemos é o seguinte: ou na família, ou colega de trabalho, ou conhecido, seja lá quem for, nós sabemos que a pessoa está atravessando um momento muito difícil. Não importa qual. Está lá, dificuldade, todo mundo vem e fala: olha, fulana estava assim, passando por isso, isso, isso. A gente fala: mas eu vou lá, sabe? Eu vou fazer uma prece por ela. Aí, de repente, daí um tempo a gente cruza com a pessoa. Aí a gente fala: então, fiquei sabendo, como é que você está? Sabe, eu orei muito, vibrei muito por você. É válido isso, muito válido, todos nós sabemos. Mas quem passa por determinada circunstância, sabe o quanto é importante aquele abraço fraterno, a presença, estou aqui, estou junto com você, mesmo um telefonema: olha, estou sabendo, por hoje não dá para mim ir, mas ó, conte comigo se você precisar. Quer dizer, é o contato, é o relacionamento. Eu traço um paralelo como o seguinte: vamos imaginar a nossa casa pegando fogo. O que a gente faz? Liga para o bombeiro. Aí o bombeiro do outro lado fala assim: ó, eu vou ficar orando e vibrando, o fogo vai apagar. É isso que a gente quer ouvir? O que a gente quer? Que a presença dele, o aprendizado dele, as ferramentas dele, a gente quer ver ele ali trabalhando. Exatamente dessa forma nós temos que nos relacionar com o próximo. A vibração, ótimo, se a gente não tem mesmo condição de ir, às vezes é distante, ótimo, é para isso que existe. Mas quando a gente está próximo, é deixar de ser um Tomé na vida. É arregaçar a manga e ir lá.
Não ficar assim, mas será que ela vai gostar? Será que se eu vou atrapalhar? Será? Não é será. É fazer. Se não formos bem recebidos, o problema não é nosso, é do outro. A nossa parte, o nosso dever nós cumprimos. É isso que nós precisamos desencadear em nós e ir estudando a nossa relação de amor e de fraternidade com o próximo. As reclamações, as desculpas, isso tudo vem em relação a uma única palavra: egoísmo. Eu vou contar uma historinha. Essa história tem 4 pessoas. O nome das 4 pessoas: todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que alguém deixasse de fazer. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos é mera coincidência. Então, vamos começar a refletir. Quantas vezes nós nos fazemos de mortos, ou até, às vezes, nós ficamos naquelas frases: se eu fosse e se eu tivesse. Se eu fosse rico, não haveria mais pobre no mundo, porque eu ajudaria todo mundo. Se eu tivesse instrução, não haveria mais ignorante sobre a face da terra. Se eu fosse médico, mas jamais você veria essas filas de sofredores. Se eu tivesse prestígio, eu resolveria o problema de todo mundo. E a gente vai continuando. Se eu tivesse, se eu fosse, se eu tivesse, se eu fosse. Isso nada mais é do que outra postura diante da vida, como a de Tomé. Pondo condições para acreditar, para confiar e seguir adiante. Nós ficamos colocando condições. Quando eu me aposentar, quando meu marido ou minha esposa puder, quando a minha casa estiver assim, quando o meu filho estiver assim. Então a gente vai criando empecilhos que não existem. Não existem. Porque a gente vê que inúmeras pessoas têm tudo isso que a gente está falando e também não fazem. Então é uma questão de colocar-se ao trabalho, se lançar ao trabalho. Nós trocamos não fazer por não poder. Muitas vezes a gente fala, eu não posso. Mas onde eu não posso, pode-se entender o seguinte: eu não quero. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de preferência. Quando a gente quer, e de organização também. Porque às vezes nós somos tão desorganizados que o nosso tempo não sobra. A gente está sempre com um monte de coisa para fazer e o tempo não dá. Por quê? Porque falta organização ou porque nós estamos assumindo deveres que cabem aos outros e nós assumimos. Quer dizer, além de atravancar o nosso progresso, nós impedimos o outro de crescer. E isso é muito próprio das mães. E eu falo isso porque também sou. A gente poupa muitos filhos, impede-os de sofrer as consequências. E depois vem as reclamações. Porque todas as vezes que nós vamos fazer alguma reflexão sobre isso, nós nos comparamos com os outros. Mas nessa comparação a gente acaba ou se elevando ou se rebaixando. E em nenhuma condição é saudável. O importante é olhar para a gente e ver a condição que nós temos e as possibilidades. Os outros somos outros. Nós usamos muito isso. O outro faz. Mas daí que o outro faz? Eu não sei o nível de consciência dele, eu não sei o estágio evolutivo dele, eu sei o meu.
Ou então, eu já não faço mais, mas fazemos outras. Então, não adianta ficar comparando. Somos indivíduos. Portanto, um universo à parte. As nossas forças, nós temos que contar com elas, com a nossa boa vontade, com o nosso empenho, e nos desvencilhar dessas desculpas, como estava Tomé ausente e cobrando, nós temos que começar a colocar a mão na massa. Porque ele fala o seguinte: faze a tua parte, consciente de que após teres feito tudo o que podias, ainda te ficou faltando fazer o que devias. Então, quando a gente fala, mas eu fiz tudo o que podia, ainda ficou faltando o que devia. Então, é aquilo que Jesus falou: quando te pedires a capa, dê a túnica também. Se te pedires para caminhar 1000 passos, caminha 2000. O que é isso? Isso é quando nós saímos um pouco do dever e vamos para o amor, para a abnegação. É quando a gente doa aquele algo de nós. O dever, é obrigação. Quando a gente consegue ultrapassar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais de paciência, de compreensão, de tolerância, nós estamos exercitando o amor dentro de nós. Não é bajulação. Não é bajulação. Isso é trabalho para crescimento espiritual nosso. E nós sabemos o quanto é difícil a gente fazer esse pouquinho a mais. Aliás, já é difícil para a gente cumprir o dever. Imagina para fazer um pouquinho a mais. E isso é exercício diário, é reflexão. Será que eu estou como Tomé aqui me fazendo de morto e cobrando? É a mim que tem que ser feita essa cobrança. Porque a partir do momento que cada um de nós encontrar o seu termo certo para viver, o mundo será tranquilo. Eu não pesarei para ninguém e ninguém vai pesar por mim. Então, isso é uma reflexão. No livro Jesus no Lar, tem uma historinha lá, em que a gente sabe que Jesus se reunia com os apóstolos toda noite na casa de Simão Pedro. E durante a conversação entre os apóstolos, sempre saía um assunto. E aquele dia em particular, os apóstolos estavam discutindo entre eles o que era mais difícil de fazer. Um falava uma coisa, outro falava outra, outro dava opinião, outro contestava, e Jesus ouvindo tudo, mas serenamente. Quando tudo se acalmou e todos olharam para ele como pedindo uma explicação, Jesus simplesmente começou a narrar uma história. Havia um senhor que tinha 3 filhos. Numa certa manhã, ele pegou os 3 jovens discutindo o que era mais difícil de se fazer na vida. E os jovens ali discutindo, quando a coisa já estava à beira de uma discussão mais séria, o pai interferiu e falou o seguinte: olha, eu preciso de vocês 3 para cumprir uma tarefa e eu queria contar com a colaboração de vocês. Todos já se colocaram de prontidão. Olha, eu preciso que vocês levem uns presentes para o príncipe governante, porque eu devo a ele muitos favores e eu vou mandar os presentes para ele e queria que vocês os levassem. Concordaram imediatamente. E aí, no outro dia de manhã, estavam lá os 3 jovens. A um foi dado um vaso muito valioso de argila. Ao outro foi dado uma corça, que é a fêmea do veado. Um animal muito delicado que tem que ser conduzido com paciência. E ao outro um bolo feito para o cozinheiro, muito especial e muito bonito. Os 3 pegaram, cada um a sua encomenda e começaram a seguir. Andaram um trecho e, de repente, aquele que conduzia a corça começou a implicar com aquele que carregava o vaso que o modo como ele estava carregando o vaso era errado, que ele ia acabar deixando o vaso cair. O que carregava o vaso estava falando que aquele que estava levando o bolo estava muito lento e que daquele jeito ele ia acabar tropeçando e deixar o bolo cair. O que carregava o bolo disse que ele estava puxando muito aquele que levava a corça com muita força, que ia machucar o animal. E aí eles foram discutindo pelo caminho como um tinha que fazer. Até que aquele que carregava a corça foi tentar arrumar o vaso no braço do outro que carregava e o vaso se espatifou no chão. A corça se assustou
e fugiu. O que estava levando o bolo, tentando segurar a corça, não precisa nem falar o destino do bolo. Quer dizer, retornaram os 3 para casa sem cumprir o dever. E aí foi que Jesus encerrou e falou o seguinte: a coisa mais difícil que tem é cada um cumprir com o seu dever. É cada um tomar conta de si. Porque nós ficamos olhando para o outro, focando a imperfeição do outro e deixamos de olhar para nós. Então, o dever começa exatamente aí. Quando eu começo a olhar, o fulano está fazendo isso, o ciclano está fazendo aquilo, daquele jeito é errado, daquele jeito... E eu? A gente esquece de voltar. A gente faz assim, mas esquece de fazer assim. É voltar para nós mesmos e nos questionarmos. O que realmente há necessidade de eu fazer? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carbachute, ele fala assim: três são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. E terceiro, para com o seu próximo. E como para que a gente possa realmente cumprir o nosso dever com Deus, a necessidade do quê? Da gente se gostar, da gente se amar, da gente crescer, da gente melhorar, porque a consequência disso é a melhora de todos aqueles que estão à nossa volta. E, consequentemente, agindo dessa forma, nós estaremos realmente fazendo o que nos compete, o nosso maior dever para com Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como tudo que nós dedicamos a Deus é retribuído em cêntuplo, vamos aproveitar essa oportunidade, cumprindo com o nosso dever, nos conscientizando das nossas responsabilidades e não fazendo como Tomé, cobrando, exigindo, desacreditando, mas sim perseverando nisso, porque o dever é o mais belo prêmio da razão. É através do dever cumprido que nós temos a nossa consciência tranquila. Quando alguém vem nos cobrar algo que nós temos certeza que fizemos, tudo está tranquilo. Quando nós passamos a usar muitas palavras e discutimos muito para provar alguma coisa, é sinal de que deixou alguma coisa atrás para fazer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: onde começa o dever e onde termina o dever? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do outro, do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Quer dizer, o que eu não quero para mim, eu respeito para o outro. Porque, na realidade, se nós não aprendermos a nos respeitar, nós não vamos exigir respeito do outro. Tudo isso que nós falamos sobre o dever, nós vamos voltar lá no comecinho, quando a gente estava falando de Tomé. Na sequência, depois de alguns dias, estavam todos reunidos novamente e Tomé estava presente. As portas todas fechadas e de repente Jesus surgiu. A paz seja convosco. E se dirigindo especialmente a Tomé, ele falou: pode colocar o seu dedo nas minhas feridas para se certificar. Você tem? Você disse que não acreditava? Então coloque. Por isso até hoje a gente carrega essa coisa de quem desacredita, fala que é Tomé. Porque ele falou o seguinte: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados aqueles que creem sem verem. Tem determinadas coisas, e isso está incluída a fé, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós vamos e agimos pela fé, porque nós acreditamos, porque nós cumprimos com o nosso dever. E é lei divina que tudo aquilo que nós fizermos em benefício do Pai, para os nossos irmãos, será retribuído. Não importa se nós não queremos ou se nós queremos. Foi feito, é lei divina. Vai ser retribuído. Nós vamos ficar com esse mérito.
Então, se a gente leu, se a gente estudou, se a gente refletiu, se a gente já tem o Evangelho na nossa cabeça, vamos colocá-lo em nossos sentimentos para podermos passar para as nossas atitudes e assim vivenciarmos o Evangelho. Todas as vezes que nos encontrarmos numa encruzilhada, que nós temos que tomar alguma decisão, e não precisa ser grande, pode ser no dia a dia, até mesmo ao nos dirigirmos a um familiar, a um colega de trabalho, na rua, antes dá aquela refletida. Se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, o que ele faria? Acalma, reflete e aí age. Então, vamos refletir sobre tudo isso que uma simples frase lá, um texto do Tomé, faz com que nós comecemos a refletir no nosso comportamento, no nosso modo de ser. Não nos compararmos com ninguém, não ficarmos cobrando nada de ninguém, mas de nós. É lógico que isso, nós falamos, tudo, mas tem aquela parte, eu acho assim, imprescindível, que o espírita tenha discernimento. É lógico que um pai, uma mãe, ou a gente num local de trabalho, nós não vamos endossar o abuso. Não é isso. Muitas criaturas ainda vivem dessa forma. Até tem uma amiga minha que fala assim, embaixo de um folgado tem um sufocado. E é uma realidade. Tem sempre alguém se aproveitando. E faz parte, segundo fala Emmanuel, de nós exercitarmos em nós a caridade. Isso é caridade quando a gente fala para o outro, ó, esse pé é meu e seu pé está em cima do meu e está doendo. Então, faz parte do nosso crescimento descobrirmos isso também e sabermos como agir. Mas não é porque tem alguns que são folgados que nós vamos simplesmente falar, não tem jeito, esse mundo está errado e desistir. Porque o maior investimento para crescimento espiritual que nós fazemos aqui é conosco mesmo. Então, refletindo sobre tudo isso, vamos rogar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que nos dê a influência dos Espíritos bons, para que possamos enxergar a oportunidade de cumprirmos com o nosso dever. Pelo menos cumprir com o nosso dever. Se ainda não conseguimos fazer um pouquinho a mais, como Cristo sugeriu, pelo menos vamos fazer a nossa obrigação. Que Jesus nos abençoe a todos.